Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui, então, com o VJN, a voz do jovem negro, para dar continuidade naquele nosso bate-papo semanal, fazer a parte 2, está aqui o professor Valtencir. No primeiro, nós falamos sobre a questão da volta, das aulas presenciais, e aí ficou muito assunto para a gente conversar, não é, Valtencir? Ficou muito assunto. Sim. E aí a gente marcou a parte 2 para trocar essa ideia. Agora passou esse tempo, agora entramos na fase vermelha também, várias coisas que aconteceram com professores, alunos, e vamos discutir esses pontos aí essenciais aí dentro aí. Então é o seguinte, hoje no nosso bate-papo semanal, então, a parte 2, em relação ao nosso tema, então, a volta às aulas, das aulas presenciais. Professor Valtencir, lindo, legal, muito bom você estar aqui novamente para a gente dar continuidade nesse papo aí, que muito nos atinge como professores também, Além, nós temos aí familiares também que são alunos e tudo mais da escola. Temos, tem um vizinho que tem um filho que vai para a escola, e aí são posicionamentos de cada um, que todos os posicionamentos devem ser respeitados, todos, é claro, com o seu devido bom senso. Professor Valtencir, tá? Então, nesse tempo que passou aí da primeira parte dessa entrevista, e hoje iniciando essa segunda parte com esse tema, então, a volta das aulas presenciais, o que é que você tem aí para a gente poder discutir? Bom, saudações, Paulo, saudações a todos que estão assistindo, É um prazer estar aqui com vocês, agradeço demais pelo convite, tá? E de lá para cá, o que aconteceu foi o seguinte, foram noticiados, desculpem, vários casos de contaminação entre professores, inclusive numa escola aqui da região, daí eu me reservo o direito de não falar exatamente escola, porque é uma situação complicada, tá? Sim, claro. Uma professora tinha 32 anos, ela acabou vindo a óbito. E nós temos notícias de alunos que também foram infectados em outras escolas, também ouvi falar de outros professores que foram infectados também. Não sei falar por números, quantas pessoas, mas realmente o que vem acontecendo é o seguinte: na escola, a probabilidade da pessoa se contaminar é baixa, levando em conta todos os protocolos de saúde. Mas o problema é que da casa até a escola fica difícil, porque em muitos casos, tanto aluno quanto professor precisa usar, por exemplo, transporte público. Tá? Então, onde a escola pode não ser o foco, onde a pessoa contrai a doença, mas pode ser um ponto do qual, a partir daí, as pessoas que estão se deslocando, obviamente, vão acabar passando para os outros. Então, o que está acontecendo? E mais ainda, o fato de termos regredido para a fase vermelha, daí simplesmente tira todo o sentido do que eu havia falado na entrevista anterior. Hoje em dia já fica muito complicado, muito arriscado essa volta às aulas. E uma das coisas que vem sendo comentada por nós, professores, é o seguinte: em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos cidadãos como qualquer outro. Esse é ponto passivo, isso não se discute. Segundo lugar, o governo alega que a educação, as aulas, são atividades essenciais. E profissionais de atividades essenciais, então, deveriam ser vacinados. Já que é essencial por conta de contato que nós temos com pessoas, por exemplo, professores de educação física foram vacinados, Então, daí nós teríamos que ser vacinados também. Mas aí, de novo, a gente volta naquele outro problema, o problema maior disso, nós estamos lidando com as consequências. Mas a causa maior disso, o que é? Infelizmente, a falta de coordenação, a falta de atitude mesmo do governo. Governo federal, que inclusive dá mau exemplo, possibilitando aglomerações, não usando máscara, defendendo ivermectina, cloroquina e outras coisas absurdas, outros paliativos, para doenças que a gente sabe que não funcionam. Então, esse é o problema maior, não termos realmente uma campanha, um plano nacional de vacinação, e isso somado ao negacionismo e à falta de bom senso de boa parte dos brasileiros, porque é perfeitamente compreensível o fato de que a pessoa tem que ir trabalhar. Então, nessa de ir trabalhar, vai usar transporte público e tal,
paciência. É o que a gente tem para fazer, não tem como parar. Todo mundo não pode parar. Esse é o grande problema. Outra coisa é eu ficar promovendo festinhas na minha casa nos finais de semana, ficar participando de aglomerações, que são situações completamente desnecessárias. Então, soma-se o despreparo do governo nesse sentido, né, a falta de um plano nacional de imunização, e mais a colaboração que muitas pessoas acabam dando para que a doença se propague, nós vamos chegar nisso. O Brasil já é o segundo país em número de mortes. Exatamente. Um absurdo sem tamanho. Exatamente. Nós passamos de 240 mil mortos, né? Isso? Não, já está 257. Olha só, cara. Tá, entendeu? Porque... É uma questão, e eu concordo com o professor Waltencir, né? Concordo com você, professor, na situação das escolas, a qual citou, realmente também acompanhei isso, né? Acho que realmente não precisa citar, mas foram vários casos aqui, ali e acolá, dentro das escolas, com professores, funcionários e tudo mais, certo? Algumas escolas colocaram para o que aconteceu, outras escolas seguraram a informação, nós sabemos disso, e aí, né? Aí é bom senso de cada um, né? Mas aí está a questão. A escola ela está preparada ali com todos os protocolos, mas do portão para fora, tantos professores, alunos, funcionários, que é a questão. Que daí sai, vai para um supermercado, vai para uma outra situação, vai para a família, chega em casa da família, mas não ele, uma outra pessoa da família que foi para uma situação de aglomeração. Porque o que a gente tem visto de reportagens de aglomerações desnecessárias é um absurdo. É um absurdo. Você está vendo as situações aí de igrejas enchendo, né? Vi hoje, por exemplo, vi reportagens, né? Aquela questão lá, não sei se o professor viu, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né? E aí foi feito lá né? No caso lá, o governador do município lá, né? O governo do município lá e tudo mais, estipulou uma situação, foram várias pessoas para a rua com mais de 60 anos, formaram filas para tomar vacina, e não tinha 1/10, né, de vacina disponível para todas aquelas pessoas que estavam na rua. Fila de carro com 5, 6 pessoas dentro do carro. Uma aglomeração desnecessária. Então, é isso. Eu volto a falar, nós estamos perdidos no meio da situação. Por exemplo, vou perguntar, professor, dentro do plano de vacinação, tá? O senhor sabe, Waltencir, meu amigo, sabe que data você vai tomar vacina, que período você vai tomar essa vacina? Que vai ser a mesma que a minha, não, isso está marcado lá. Né? Mas é verdade isso? Não sei, cara. Está lá marcado. Não está tendo vacina para idoso. Beleza. Só que a gente está vendo que está andando. Todas as vezes, está na reportagem, vai chegar um lote aí depois o lote não vai vir mais. Aí depois, de novo, vai chegar um outro lote aí de tantas vacinas. O lote não vai vir mais, mas de novo, não vai vir de novo. O que está acontecendo? Chega insumo, não chega insumo, o insumo que chega não atende, e aí vai. Então, assim, a questão da volta às aulas presenciais, né, que é o assunto que está sendo abordado, fica em função disso daí. Porque a escola, ela vai, a faculdade, a universidade, ela vai se planejar para isso perfeitamente. Nós somos professores, nós sabemos disso, ok? Mas o problema é do portão para fora. Essa briga que tem constantemente do uso da máscara, usa máscara, não usa máscara, e assim vai por diante algumas coisas. E aí é o problema. Aí ele pega fora e traz para dentro da escola. Exatamente. E como vai fazer? E não precisa ir muito longe. Na feira que tem aqui perto de casa, óbvio que eu não estou falando que todos os feirantes fazem ou que a maioria faz, tá? Mas eu cheguei a ver feirante sem a máscara. Na feira, que querendo ou não, você vai ter movimentação de pessoas ali, entendeu? Então, assim, falta muito bom senso para o brasileiro. Tem o lado do governo, evidentemente, que eu acho que é o principal, mas também tem a questão de cada um, de como cada pessoa se relaciona com isso. E daí, nessa, a prefeitura aqui do Taubaté, se não me falha a memória, já suspendeu o início das aulas presenciais, tá? O governo do estado, hoje,
pelo menos aqui na diretoria de ensino de Taubaté, já permitiu uma certa flexibilização nas escolas. A ideia é garantir alimentação para os alunos que são carentes, né? E acesso à internet. Mas já está sendo possível fazer uma espécie de revezamento entre os professores, justamente para tentar diminuir o número de pessoas na escola, para evitar ou diminuir a possibilidade de contágio. E, novamente, toda a sociedade vai pagar pelo preço disso. Ou contraindo a doença, perdendo entes queridos, ou toda a consequência com relação à economia, com relação a prejuízos para a educação. Foi ano passado, praticamente 9 meses ficamos nessa situação. Já vai para 1 ano agora. Vai para 1 ano. Quer dizer, quando que isso vai melhorar? Quando que isso vai acabar? Quando que a gente vai voltar a ter paz, cara? Isso me preocupa demais, entendeu? E eu fico assustado com o número de pessoas que perderam a vida. Porque foram 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Qualquer número diferente de zero já é absurdo, porque não são números, são pessoas. Quando você coloca em número, de repente fica um pouco, pode ser que pareça distante, mas quando você começa a analisar que são pessoas, isso é uma tragédia, é uma coisa assim absurda, dá medo, dá raiva, eu fico indignado com tudo que está acontecendo, eu não tenho mais psicológico para assistir noticiário, por exemplo, eu dou uma olhadinha na internet, daí você escolhe o que você vai ler, você vê a manchete, né? E escolhe o que vai ler, porque ler notícia mesmo, uma por uma, acompanhar noticiário, eu já não estou conseguindo mais. Mesmo sendo minha obrigação, como cidadão e como professor, não está dando mais, eu estou dando um tempo porque está me fazendo mal, está me afetando bastante. E a minha questão é muito mais a preocupação com tudo do que, por exemplo, o fato de estar faltando dinheiro, estar faltando alguma coisa de casa. Graças a Deus a gente não está nessa situação. Mas eu sei que tem pessoas que estão. Amém. Como é que fica? A gente sabe que tem pessoas passando por isso. Tá? Situações ali, então, amém mesmo, mas nós sabemos que tem pessoas passando por essa situação. Né? E não são poucas, não. Não são poucas. A esmagadora maioria está passando por isso. Por quê? Porque nós vivemos um país onde a desigualdade social é imensa. Eu andei dando uma pesquisada, é um dado recente, comparando os 20% da população que mais ganham com os 20% que menos ganham, a diferença é de 33,8. São 33,8 vezes mais. Ou seja, quem é mais rico no Brasil ganha quase 34 vezes mais do que quem é mais pobre. Só a título de comparação, no Japão, quem é mais rico ganha 6 vezes mais do que quem é mais pobre. Na Alemanha, quem é mais rico ganha 5 vezes mais do que quem é mais pobre. 6 vezes Japão, 5 vezes Alemanha, quase 34 vezes no Brasil. É muito discrepante. Então é um absurdo. Tem pesquisa interessante, viu, professor? Poxa, é interessante, mas negativa, né? Negativa. Porque você vê uma realidade que você fala, poxa vida, não era para ser dessa maneira. Né? Então, na verdade, esse recurso, que essas pessoas que ganham 33 vezes mais, deveria ser melhor distribuído. Se fosse 10, já seria muito, né? Não, então, mas pronto, 10, olha, está acima da média do mercado aí mundial, está acima da média do mercado mundial. Tá bom. Daí eu pegava aqueles 23% e via como pode formar melhores alunos, formar melhores pessoas dentro dessa área social e financeira, né? Que é o nosso Brasil, que está passando por essa situação. Então, é complicado, mas é boa, muito boa essa pesquisa que você fez, Valteci, bacana, só que, poxa, negativa, né? Negativa. Poderia ser uma coisa que soasse melhor para os nossos ouvidos, né? Uma situação dessa, mas não é. E teve uma outra que foi publicada na Folha de São Paulo em janeiro de 2019, eu cheguei até a usar em aula, né? Que nós temos 513 deputados federais. Se eles receberem todas as verbas que têm direito e mais salário, cada deputado federal recebe, somando salário e verbas, 300 mil por mês. Só levando em conta que, desculpa, não é deputado federal recebe 188 mil por mês, somando salário e verba. Só que tem deputado que abriu mão de várias verbas. Sim. Não são todos os 513 que recebem isso, porque ainda tem um ou outro que tem consciência. Dos 81 senadores, somando salário e verba, dá 300 mil reais.
R$300 mil, entendeu? Então, realmente, fica muito complicado. Isso em tempos em que a economia está funcionando da forma que tem que funcionar e sem pandemia, já é um absurdo. Pô, eu sou senador da República, se eu ganhar R$20 mil, está de ótimo tamanho. Porque tem gente formada que não ganha isso, tem pessoas com ótimos currículos e tal que não ganham isso. Então, R$20 mil para um político a nível federal, nossa, já é dinheiro pra caramba. O salário deles gira em torno de quase 30. E daí vem esse monte de verba. Olha quanto chega. Eu acho até que, na verdade, aproveitando esse gancho, no qual você está falando, Valtecio, chamar R$1.100, né, de salário mínimo chega a ser absurdo. Porque, na verdade, ele está lá para baixo, ele está numa situação que não se enquadra no mínimo. Ele não se enquadra no mínimo. Tá? É uma situação que você fala, não, comparando a salários, como você está falando, você pega o salário mínimo. Não, não é um salário mínimo. Não é. Não é um salário mínimo. Né? Porque nessa situação eu sei que está ajudando muita gente, questão, né, de auxílio emergencial, mas tem hora que eu começo a pensar, assim, nossa, mas R$250? Você fala, R$250? Pô, claro, são realidades e realidades, nós sabemos disso. Nós crescemos com o pé no chão. Sim. Nós crescemos com o pé no chão. E nós podemos falar disso. Nós não falamos, o meu amigo cresceu com o pé no chão, não. Eu cresci com o pé no chão, você cresceu com o pé no chão. Tivemos dificuldades com todos, ainda muitas pessoas ainda têm as dificuldades que nós tínhamos aí há 30, 40 anos atrás. Então, isso não mudou. Isso não mudou, e isso não vai mudar se não alterar essas políticas públicas. Isso não vai mudar. Não a gente pegar salários enormes e chamar esse 1.100, né, 1.050, 1.100 de salário mínimo, nossa, é uma coisa que ofensa. Se for querer falar realmente a palavra que você quer falar, vai ficar uma coisa muito feia e estrondosa. Vai ficar chato. Vai ficar chato. Mas, segundo o Diese, o salário mínimo deveria estar em torno de R$4.500. Detalhe, salário mínimo, de acordo com o que a Constituição coloca, que ele tem que atingir necessidades mínimas. Eu não estou falando de andar de carro importado, de ter casa na praia, estamos falando de salário mínimo. R$4.500. O salário mínimo no Brasil não está nem metade disso. Mesmo nós que somos formados, falando especificamente no meu caso, eu tenho... semana que vem eu vou completar 25 anos de magistério. Então, eu tenho um currículo, né? Não é assim, não sou iniciante na profissão. Se eu decidir parar de dar aula hoje, até o final do ano, eu não arrumo um emprego para ganhar R$4.500. Eu não arrumo, eu tenho certeza absoluta que eu não vou arrumar. E isso deveria ser o salário mínimo. E daí você tem pai de família, de repente, tendo que sustentar a família com auxílio de R$250. Quer dizer, botijão de gás, dependendo do lugar, está R$80. Uma lata de óleo está R$7. Pacote de arroz está em torno de R$20. Aluguel, água, luz. Não, não pode colocar aluguel. Não dá nem para colocar. Você vai colocar o aluguel mais barato aí, 500, 600, 700 reais. Então, pronto. Agora, professor, olha o desdobramento da nossa conversa. Olha o desdobramento. Porque a gente é tudo que traz. A gente está falando das aulas, da volta das aulas presenciais. E aí você entra no contexto de entender ali o ser humano, do bom senso de cada um. Aí você vai entrar na questão social, aí você vai entrar na questão do emprego, porque há sim a necessidade de que volte às aulas, porque, né, pais estão em casas com os alunos, com os filhos e tudo mais. Há sim essa necessidade de desenvolver em educação a nossa população, de nós todos nos desenvolvermos em educação, né? É importante, e isso é dentro da escola. Isso é dentro da escola. Eu sou fruto disto. Você é fruto disto, certo? Nos desenvolvemos dentro da escola para chegar aonde estamos. Então, precisa-se de mais pessoas chegando junto aí. Então, há sim a necessidade de voltar às aulas presenciais. Há sim a necessidade. Só que falta ter um monte de coisa que está girando em torno que não favorece.
Essa é a questão. Olha o desdobramento que a gente está falando. Porque, sim, não, o comércio não pode parar. Também acredito. E como eu falei na primeira entrevista, do empresário também. Só que, poxa, por outro lado, tá? E aí, aonde é que isso vai parar, essa pandemia? E a gente parar hoje e pensar assim, olha, acho que em junho se resolve tudo. Não. Em julho se resolve tudo. Também não. Em agosto, não. Em dezembro de 2021, não sei. Não sei. Essa é a questão. Só que todos nós, brasileiros, temos assim, o direito de saber alguma coisa, mas que seja consistente. E tem muitos alunos que perguntam, professor, o que o senhor acha? O senhor acha que vai voltar, que não vai voltar? Eu falei, cara, eu gostaria de falar para você coisas bem claras, bem elucidadas ali, de como pode ser. Mas as informações não batem. Eu falo, uma hora chega insumo, uma hora mais um insumo que veio não dá, uma hora perdeu vacina em tal lugar, deixaram fora da geladeira. Você fala, um absurdo isso acontecer no momento que o Brasil está passando. E você vê lá para fora, porque não é uma coisa só do Brasil, porque parece, no momento que você vai discutir Covid, parece que está discutindo só Brasil. Não. E não é só do Brasil. Aí só que você está vendo lá para fora, está todo mundo sendo vacinado. Está todo mundo sendo vacinado. E aí as coisas, sim, tem a tendência de voltar ao normal. Né? Todo mundo fechou mais um pouquinho agora, para poder, né? Vou deixar agora de fazer alguma coisa agora para fazer depois. Que é meio, você pensando em economia, o custo da oportunidade. Eu quero ter uma oportunidade no futuro, né? De ter uma vida com saúde melhor, só que eu vou deixar hoje de fazer algumas coisas, vou usar minha máscara, vou me proteger com o álcool em gel e tudo mais, para que no futuro eu possa estar bem com a minha família. É isto. A economia, você traz lá o termo, custo da oportunidade, que é isto. Deixar de fazer para poder fazer na frente. Então, olha o desdobramento, né, da volta às aulas presenciais. Olha o desdobramento que dá. Tem muita coisa embaixo, tem muita coisa que dá sustentação para isso aí. Um outro assunto que eu gostaria de discutir com o professor, né, em um outro momento, o professor acabou falando sobre isso, a questão da merenda, às vezes as escolas entregando marmitex e tudo mais. Eu gostaria de discutir um momento que a gente pudesse abrir uma palestra com demais professores, sabe, sobre qual é definitivamente o papel da escola, qual é o papel da educação. Eu acho que isso precisa também ser conversado. A gente vamos abrir aí, né? Uma hora um debate entre mais professores, aí vamos trazer para poder estar conversando sobre isso, né? Vamos definir qual é definitivamente o papel da escola na parte da educação, porque são coisas diferentes. Você tem uma parte que é educação e tem uma parte que é social. Então, qual é? Né? Eu acho que cabe aí para a gente aí, vamos listar professores para a gente estar conversando sobre isso aí num próximo momento. O que o professor acha disso aí? Perfeito, perfeito. Você falou, já estou pensando aqui nas coisas. Tem bastante coisa legal até para ser falada, viu? Vai ser ótimo. Isso. Vai ser ótimo. Tá? E aí, em relação, então, a essa questão da volta às aulas presenciais, né, ela não se concretiza, ela não se estabelece, porque é o que nós estamos falando. Tem vários desdobramentos aí da situação. Vários desdobramentos. E como que a gente fica? Nós estamos no meio. Nós estamos simplesmente no meio. Tem professor que quer voltar para a instituição para poder ministrar aula? Sim, sim. O aluno quer voltar? Sim, também. Também. Se você fizer ali, né, como algumas escolas fizeram lá, um formulário e aí de pesquisa, a maioria está lá, não, quero voltar para a aula presencial. Tá? Só que aí precisa analisar qual é o comportamento que todos nós, agora vamos colocar todos nós vamos ter do portão para fora, para que eu não leve isso para dentro da escola e possa contaminar alguém. E a questão também principal, que falou lá no início, que eu acho até que saiu alguma coisa, professor, eu preciso dar uma olhada nisso aí, então eu não vou afirmar aqui. Mas parece que saiu alguma coisa sobre a vacinação agora para os professores. Né? Mas aí que está, sabe? Pensa uma coisa lá atrás, depois muda no meio do caminho. É o que nós estamos acabando de falar de novo. Não há o planejamento adequado. E, por outro lado, de repente, vamos vacinar os professores. Se eu pensar em mim, legal. Mas eu vou me lembrar que minha mãe, que tem 69 anos, não foi vacinada ainda. Sim. As pessoas
são do grupo de risco não foram vacinadas ainda. Então, a coisa é muito profunda. Tem professor, por exemplo, que ficou receoso em voltar, e nós que trabalhamos no Estado tivemos que voltar, tirando os que não estão em grupo de risco. Todo professor em grupo de risco que apresentou atestado, obviamente isso foi respeitado. Professores acima de 60 anos, já nem atestado precisaram apresentar. Isso também foi respeitado. Ótimo, é lei, muito bem. Mas, por outro lado, você tem, por exemplo, professores que estão fora do grupo de risco, que, de repente, moram com a sogra, que é idosa, ou moram com os pais. Ele é casado, mas os pais moram na mesma casa, ou tem filho pequeno e tem medo, ou tem filho que é do grupo de risco, ou tem esposa que é do grupo de risco. O assunto é muito complexo. E, de novo, além de toda essa desgraça que a gente está vivendo, as consequências disso. Então, tem comércio falindo, tem pessoas desenvolvendo problemas de ordem emocional por conta disso. Exatamente. Particularmente, eu fiquei muito alegre, cara, muito feliz quando fui avisado, comunicado esse ano que nós voltaremos às aulas. Porque, honestamente, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu não estava aguentando mais, né? E por quê? Eu não tenho nem direito de reclamar. Graças a Deus a gente tem espaço aqui, eu tenho espaço para trabalhar, ninguém me perturba e tal. Mas tinha hora, cara, que eu me sentia sufocado, sabe? É difícil explicar, mas não dá. É complicado. Não, mas o professor, é explicável sim, professor, porque assim, a aula remota, que eu falei no primeiro semestre lá de 2020, foi uma coisa, no segundo, agora nós estamos no terceiro semestre de aula remota. Há sim um desgaste. Tenho escutado muitos professores que estão tendo problemas na questão da ergonomia, né? Porque você tem uma cadeira em casa que não é a cadeira adequada para você dar aula, né? Aí você quer dar aula de pé, aí, poxa, tem a dificuldade, a questão da câmera do Note para poder pegar a informação, ser tudo certo, né? Vai comprar aquela mesa digitalizadora, mas vai debruçar sobre a mesa, vai ter um problema na ergonomia. Então, são várias coisas aí que entram que você fala... Então, é explicável, sim, né? Porque, assim, vamos falar, 3 horas, uma aula 3 horas na sala de aula presencial, agora você dá 3 horas de aula remota, é desgastante. Todos os professores sabem disso, todos temos essa consciência. Desgasta sim, entendeu? Então, é bacana, e a aula presencial, né? O aluno vai observar mais. Nós sabemos disso, isso é fato. Isso é fato. Mas é o momento que estamos vivendo, é esse momento que estamos vivendo, né, que nos deixou, nos coloca desta maneira. Nos coloca desta maneira. E se nós tiver que brigar mais, porque trabalhar na formação do ser é muito importante, seja a distante, seja próximo, né, mesmo remoto, ali, a gente trabalhando, colações de grau, aí na faculdade, tudo remoto. Você fala, passava aquele momento crucial do aluno, que ele faz ali a engenharia, faz ali, né, odonto, faz ali, né, sabe, direito. Aí, de repente, o momento crucial dele, sabe, aquele dele jogar a toga para cima e tudo mais, é virtual, é remoto. Por mais, cara, eu assim, algumas que eu participei aí, eu fui e coloquei, sabe? Falei, vou colocar um terno. Pô, mas virtual, é remoto, mas vou colocar um terno, porque ele que fez o curso merece o respeito, merece o devido respeito. Fui e coloquei, aí fazer o discurso, poxa, Paulão, o senhor tá de terno? Tô, porque é o seguinte, né? Você merece. Você que está aí do outro lado, que fez a aula e acompanhou, você merece. O aluno merece isso. Entendeu? Mas é um momento que, volto a falar, que estamos passando, que nos levou a ficar dessa maneira. Só que desgasta, é cansativo. Demais, é cansativo. Demais. E quanto mais isso ainda, mais cansativo será. Né? Porque algumas coisas agora que, de certa forma, vai cansando. Você troca de plataforma, aí pega uma plataforma A, aí usa uma plataforma B, agora vou usar a plataforma C para ver o que eu consigo modificar, o que eu consigo mudar, entendeu? Então, a volta às aulas, volto a falar, né? A volta às aulas presencial, ela realmente é essencial. Só que devido ao momento, né? Devido aos desdobramentos sociais, financeiros, né? Aos momentos aí, para alguns, né, gente? Não é todos,
mas aquela questão da falta de educação, da falta de bom senso, da falta de consciência que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo. Exatamente. Não é verdade? Verdade. E é engraçado porque parte do que está acontecendo hoje, em todos os setores, né, seja a questão da saúde, seja segurança, seja política, ela também ocorre por uma má educação. Daí vem essa pandemia e prejudica, é claro, a sociedade inteira e prejudica também a escola. Nós estamos vivendo um momento em que os alunos estão sendo prejudicados. Daí você começa a perder um pouco até a esperança do futuro, sabe? Pô, como que vai ficar, né? Porque por mais que a gente se esforce, eles se esforcem também, não é a mesma coisa, a gente sabe disso. É o que dá para fazer, mas não é o suficiente. Eu acho que educação tem que ter esse contato, né? Exatamente, tem que ter esse contato. Nós falamos sobre isso na primeira parte, estamos falando agora, é verdade. Professor, caminhando para o final, depois vou deixar aberto para fazer essas considerações, mas a única coisa que eu quero saber hoje, de verdade, é assim, sabe? É quando sabe, de tudo isso que nós estamos passando, é quando que nós vamos poder recomeçar a viver. É isso aí. Entendeu? Só depois da vacinação. É só depois da vacinação. É isso que me assusta. É isso que assusta, porque o plano de vacinação está correndo né? Tá indo, não dá, né? Vou daquele jeito. Essa é a nossa questão. Professor, é muito bom sempre estar falando com você, embora o nosso tempo ele é bem curto aí, mas chegando ao final, vou pedir por gentileza, professor, faça todas as suas considerações aí finais, então, que a gente possa encerrar aí o nosso bate-papo aí da semana do VJN, a voz do jovem negro. Professor, sempre ótimo estar te recebendo. Fica aqui, então, um convite para a gente falar, então, sobre a questão, né, qual é o papel da escola. Vamos aí, né, convidar demais professores para estar participando. E aí, professor Waltecer, faça aí as suas considerações finais. A gente caminha para o final, pois desde já, meu muito obrigado aí. Bom, então, eu agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E acho que o que eu posso falar nesse momento tão difícil é que todos se cuidem, tá? Respeitem a ciência, respeitem a vida de vocês, respeitem a vida do outro. É um momento difícil, sem dúvida nenhuma, mas é fato, é histórico, que não há mal que sempre perdure. Uma hora isso vai passar. Mas é legal que passe e que sejamos vivos. Então, cumprir à risca, todos os protocolos estão sendo estabelecidos, entender que toda essa paranoia que está sendo feita com relação à vacina, que é a vacina chinesa, que vem com nanochip, isso obviamente, é fake news, tá? E é isso, vamos nos cuidar, vamos proteger aqueles que nós amamos, vamos respeitar sempre o próximo, e apesar do momento difícil, vamos manter esperança, porque vai passar. Tá? É isso aí. Abraço a todos, muito obrigado. É isso aí. Vamos proteger aquele que nós amamos. Porque se cada um proteger aquele que ama, todos vão ser protegidos. Legal? Valeu? Um abraço, muito obrigado. Valeu, até a próxima aí. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau aí. Obrigado.